A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, devocional hoje em Romanos, capítulo 11. Eu vou estar lendo o capítulo todo, porque é um capítulo que ele tem bastante explicação. É um capítulo um pouco complicado se a gente não ler com atenção. E ele fala muito sobre a graça de Deus, né? E sobre os pensamentos dele que é mais alto do que os nossos, que ele fez planos de salvação para todo o mundo, para aqueles que creem no Senhor Jesus, para todo mundo, né? Para toda a terra. Antes a salvação era só para os judeus, né? Teoricamente eles tinham essa noção que a salvação veio para o povo judeu. Mas o Senhor fez com que o povo judeu o rejeitasse para que fôssemos aceitos por Ele. Porque com a rejeição, quando Deus faz endurecer o coração dos judeus, o plano de salvação se estende para todos nós. E todos nós nos tornamos pela fé descendentes de Abraão. Pela graça de Deus, a salvação chegou a todos nós em crermos no Senhor Jesus. E eu vou estar falando sobre isso e vou destacar alguns pontos, mas aí eu vou ler agora rapidinho, vou fazer uma leitura bem rápida. Vamos lá. Versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus quando contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. A eleição da graça. A graça de Deus nos basta. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. É o Senhor que endurece, é o Senhor quem transforma um coração de pedra em de carne, que dá um novo coração. É o Senhor quem faz. É o Senhor. O Senhor endureceu o coração do faraó no Egito para mostrar a glória dele. Foi o Senhor quem escolheu mandar as pragas no Egito para que todos conhecessem a Ele, para que pudessem conhecer ao Deus, um Deus de amor e um Deus poderoso. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos alcançaram. Os eleitos, aqueles que foram escolhidos pela graça de Deus, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: tornar-se-lhe-eis a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. Aqui tinha um propósito dos judeus tropeçarem. Eles não tropeçaram à toa. Eles tropeçaram, eles pecaram para que os gentios, nós, fôssemos alcançados também pela graça de Deus. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, eles serem diminuindo a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, glória a Deus, porque eles são o povo de Deus, eles não deixaram de ser o povo de Deus. Porque convosco falo, versículo 13, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Aqui ele está falando,
enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira eu posso incitar a emulação da minha carne, né, ao povo judeu, para ver se algum deles se salvassem, para ver se algum dos judeus crescem em Jesus. E alguns creram. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Aqui ele está falando, porque se a sua rejeição, a rejeição do povo judeu, é a reconciliação do mundo, para que todo mundo recebesse a salvação quando crendo em Jesus, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? O povo judeu, ele será enxertado de novo na videira, né? Os eleitos, aqueles que foram escolhidos pela graça de Deus, que não foram endurecidos os corações, mas que abriram o coração para o evangelho do Senhor, para Cristo Jesus. Versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, mamãe, só um pouquinho. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da selva da oliveira. Aqui está dizendo, em uma outra versão diz, que se a gente for videira brava, né? Se a gente não faz parte da videira original, mas se a gente for enxertado na videira, uma vez eu peguei um Uber e o Uber estava falando, né? Ele entende muito de plantação e ele estava entrando na curiosidade sobre videiras, falando sobre a videira, em que a gente pode pegar, ou foi sobre uma outra planta, não sei, mas é sobre enxertar, né? A gente pode pegar uma planta e enxertá-la em outra. Por exemplo, uma planta que não dá tantos frutos, a gente pode fazer um enxerto em que a gente pega um pedaço, a gente corta, primeiro tem que cortar a planta original, um pedaço da planta original. E quando você corta aquele pedaço e tira e lança fora, você pega um outro pedaço da planta que você quer enxertar, tem que ser, né? No caso, aqui era uma videira brava, nós, os gentios, éramos, né, a videira brava, e aí ele vai e encaixa exatamente naquele pedaço, mas tem que ser exatamente, para ficar um encaixe perfeito. E é feito uma espécie de tala para juntar. E aí eles se tornam um, porque ali realmente, quando enxerta, a videira, ela começa a dar os frutos, não só da videira original, né, que era ali, mas também a videira brava, ela passa a dar frutos, também pertencer, ser parte daquela videira, ela passa a existir ali, entende? Nós fomos encaixados, nós fomos enxertados na videira do Senhor. O povo escolhido de Deus, os judeus, eles rejeitaram a Cristo, mas foi um tropeço. Mas o Senhor escolheu eles. E o Senhor salvará aqueles que foram eleitos pela graça, os judeus e não judeus. Todos pela graça do Senhor. Não porque merecemos, porque nós não merecemos, mas pela graça dele. E esse texto fala mais adiante sobre a graça de Deus. Eu vou continuar sobre isso. E se alguns dos ramos foram quebrados, lembra do quebrar para enxertar? Se algum dos ramos foram quebrados, porque não tem como enxertar se você não corta um pedaço, né? Na videira, você não tem como enxertar um novo, se você tem que quebrar para você encaixar ali no lugar, para aquilo passar a fazer parte da nova videira e realmente aquilo ser um só. E se algum dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz, da seiva, da oliveira, somos participantes. Versículo 18, não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quando somos enxertados, não devemos nos gloriar sobre aqueles que foram tirados, né? Sobre aqueles galhos que foram quebrados, porque é a raiz. Porque é a raiz que nos sustenta, é a raiz Cristo Jesus, né? Na mesma forma em que
tropeçou, ele não rejeitou o povo dele, mas o povo dele teve que passar por isso, os judeus, para que nós fôssemos enxertados. O Senhor, ele pode ligar de novo eles na videira, porque é o Senhor quem liga e é o Senhor quem desliga, né? Então a gente não deve se gloriar, porque nós não somos salvos pelas nossas, pela nossa glória, pelo aquilo que a gente faz, pelo aquilo que a gente já fez. Nós não somos salvos. Por isso, nós fomos enxertados pela misericórdia e graça de Deus. Não nos gloriemos daqueles que caíram, porque da mesma forma que eles foram retirados, o Senhor pode reconectá-los. O Senhor reconecta. Aqueles que foram chamados um dia, por mais que estejam fora hoje, né, da presença de Deus, se eles uma vez foram ligados, o Senhor pode muito bem religá-los. Não julgue o teu irmão, aquele que está afastado no momento de Deus, pelo processo que ele está passando. Só Deus e eles sabem. Só Deus e eles sabem. Clame a Deus para que eles sejam enxertados de novo na videira, que é o nosso Senhor Jesus. Eu vou continuar lendo aqui. Versículo 18, eu vou reler e sigo no 19. Não te glorieis contra os ramos, lembra? E se contra eles te glorieis, se contra eles você começar a se gloriar, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. É a raiz, Jesus que nos sustenta. Dirás, pois, versículo 19, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Lembra que eu falei? Não tem como alguém ser enxertado sem um ramo ser quebrado? Porque o ramo que é enxertado, ele entra no lugar do que foi quebrado. Ok, vamos lá. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, porque eles não creram. Pela incredulidade, né, aqueles que não creram, esses foram quebrados. Não tem como um ramo que crê em Jesus ser quebrado. O Senhor Jesus quebrou aqueles pela incredulidade, para que aqueles que crescem fossem enxertados na videira. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. A fé, por isso estamos em pé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Se você está na fé, não te ensoberbeça. Que você continue na fé e teme ao Senhor, né? E peça a Ele para Ele continuar guardando o seu coração, para você continuar tendo fé e crendo em Jesus. Porque a partir do momento que você há incredulidade, você se ensoberbece, você acha que você é alguma coisa e você é salvo por algo que você faz e não pela graça, filha, e não pela graça, né? Aí o nosso temor vai embora. E aí a gente vira um incrédulo e somos quebrados da videira. Toma cuidado aquele que está de pé, aquele que tem fé, para que seu coração continue um coração ensinável, um coração que deseja obedecer à voz do Senhor e que crê no Senhor e obedece à voz dele. Versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, judeus, né, os ramos naturais, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Então quer dizer, se Deus não poupou, teme, porque pode ser que Ele não poupe a ti também. Então teme, guarda o teu coração no Senhor, filha. Guarda o teu coração no Senhor, crê no Senhor, teme ao Senhor. Teme no sentido de não ter medo, mas de ter um respeito, porque sabe quem Ele é, que Ele é Deus e Ele é soberano. E nós precisamos crer e confiar nele. Guarda o teu coração no Senhor. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Vê, aqui fala Sara, fala mais baixo. Aqui fala da bondade e da severidade de Deus. Deus é um Deus bondoso, mas também severo àqueles que não creem. Mas para contigo a benignidade de Deus será permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado,
Qual é a benignidade de Deus? A benignidade de Deus é fazer com que permaneçamos na benignidade dele. A bondade dele é fazer com que permanecemos na bondade dele. Que a bondade dele nada mais é que a graça da salvação. A graça da salvação é dada pra gente porque foi dada, não foi nada que a gente fez. E o que nos mantém debaixo dessa graça é a crença em Jesus, né? Na salvação por meio dele, é a fé nele. E se passamos a não crer, se o nosso coração começa a se ensoberbecer, e se a gente endurece o nosso coração, podemos ser lançados fora, cortados como os ramos originais, os naturais. Todo aquele que é incrédulo é cortado fora e lançado no fogo. Mas todo aquele, né, que se arrepende, aquele que recebe no seu coração de novo o Senhor, ele pode enxertá-lo novamente na videira. Ele enxerta de novo na videira. Não é o fim para você. Se você por algum tempo está desligado da videira, não é o fim para você, porque eu creio que se você está vendo esse vídeo, é um sinal de que Jesus, ele quer enxertá-lo novamente. Então, se você ouve essa voz e você crê, e você volta para Deus e se arrepende, ele te enxerta de novo nele. Mas se você endurece seu coração, não ouve a palavra dele, aí sim, aí isso será como juízo no final, porque você endureceu o teu coração e não ouviu a voz de Deus te chamando de novo para ele. Amém. Vou ler agora, vou tentar ler, porque eu fico parando, mas eu vou tentar ler mais rápido pra gente terminar, porque já estamos em 16 minutos de vídeo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortados. Precisamos permanecer na benignidade de Deus, né? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar-os a enxertar aqueles que foram incrédulos. Poderoso é Deus se eles não permanecerem na incredulidade. Se voltarem para o Senhor, aleluia, e se arrependerem dos seus pecados e com uma oração declararem e pedirem perdão a Deus e falarem: Senhor, eu te reconheço, eu quero voltar para ti, me enxerta de novo na videira, eu pertenço a ti. O Senhor é poderoso, aleluia, para te enxertar, tornar a enxertar de novo nele. Não pense que por um tempo você ficou desligado. O Senhor não é poderoso para te perdoar e para te enxertar de novo. E Ele te chama porque Ele quer te enxertar de novo. O Senhor, Ele tem chamado a muitos para a salvação. Recebe essa palavra hoje. Recebe a salvação na tua casa hoje, em nome de Jesus. 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ele está falando, né? Se a gente que foi... que não é natural, que os gentios não são natural da oliveira, quanto mais esses que foram retirados da oliveira não podem ser enxertados. Eles podem, eles mais ainda, porque eles são os naturais. Então, assim, o Senhor, a graça de Deus pode enxertá-los de volta, para que eles, né, tenham salvação no Senhor Jesus. Basta que creem em Jesus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, não ignore, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O endurecimento da parte sobre o povo de Israel veio. Sim,
Foi Deus que endureceu o coração para que sobre os gentios pudessem ser enxertados. Mas ele fala, até que a plenitude dos gentios há entrado, até que todos os gentios, né, que foram escolhidos por Deus pela graça houve essa rejeição para que pudesse. Mas da mesma forma que Deus, não é rejeição, foi cortado um pedaço, né, para que entrasse um enxerto, né? Mas que quando isso que foi cortado, o Senhor vai cortar aqueles também que não creram, para que quanto mais Ele puder repor aqueles, se reconectar aqueles que voltarem a crer. E quanto mais os judeus, né? Ele pode, pela graça dele, reconectar quando eles crerem no Senhor Jesus. O Senhor tem um projeto de salvação para o povo eleito dele, os judeus. Nós não devemos julgar os judeus, porque o Senhor teve um propósito e tem um propósito na nação deles. Devemos agradecer a Deus por ter sido enxertados na videira que é Cristo Jesus. E eles serão, glória a Deus, os judeus reconectados nessa videira. O Senhor tem plano de salvação para eles. Sim, porque o Senhor escolheu, elegeu pela graça muitos, judeus e não judeus. O Senhor separou um povo, a igreja dele, de todos os povos. O Senhor separou um povo, a igreja dele, de todos os povos, de todas as nações. Serão tirados aqueles que creem no Senhor Jesus, para reinarem com ele, para serem salvos. E todos aqueles que não crerem, né, serão condenados. Mas eles ouviram, eles não serão condenados por não ouvirem, porque eles ouviram, mas eles não creram. Por isso precisamos levar o Evangelho a todos, para que o Evangelho seja levado a todos e que no juízo final o Senhor vai falar, olha, o meu servo, eu enviei a minha serva para levar a mensagem para você. Mas você creu? O Senhor, Ele manda mensageiros dele, que envia a mensagem dele. Alguns crerão, outros não. Mas o Senhor é poderoso para enxertar na oliveira aqueles que não creem, para fazê-los crer, para dar um novo coração. Se você não crê, você pode pedir a Deus um novo coração. Se você está com o coração duro, pede, Senhor, olha, eu não sei o que está acontecendo, meu coração está endurecido. Faça uma oração, fala realisticamente com Deus. Eu não consigo crer, mas algo em mim diz que existe um Deus e eu quero crer. Então, se há um coração de pedra em mim, Senhor, transforma esse coração em carne, porque a tua palavra diz que o Senhor pode me dar um coração novo, um coração de carne, um coração temente ao Senhor, um coração ensinável, um coração segundo o coração de Deus. Então eu te clamo agora, Senhor, peça a Deus, me dê esse coração, um novo coração, para que eu creia, para que eu seja enxertado na oliveira, na videira, aqui diz na oliveira que é o Senhor. Faça essa oração a Deus se você não crê, porque o Senhor pode enxertá-lo hoje, ainda hoje.